Você já misturou bebida alcoólica com algum medicamento? Já? Então preste atenção nesse alerta que a Mônica Hermílio vai trazer para a gente ao vivo. Vamos saber o que é que diz o Conselho Regional de Farmácia, porque vai ter muita gente querendo aproveitar o carnaval, mas tem muita gente que está tomando medicação, né? E essa mistura pode ser muito arriscada. Não pode, ô Mônica? Pode ser muito arriscada, Edson. E assim, as pessoas não sabem, né? Até que ponto aquele medicamento vai fazer efeito no organismo, até que ponto essa mistura de álcool e medicação pode causar problemas. Para a gente entender que tipo de medicação não pode misturar de jeito nenhum e sabe aquele medicamento que a gente acha que é inofensivo, também tem medicamento que a gente tem certeza que não vai fazer mal, mas que também pode ser um perigo quando misturado agora, nessa época de carnaval, ou melhor, qualquer época, não é, com bebida alcoólica. Para falar sobre esse assunto, eu converso agora com Daniel Fortes, ele que é presidente do Conselho Regional de Farmácia de Alagoas. Daniel, boa noite. Remédio e medicação não podem se misturar. É crendice ou é verdade? Boa noite, Mônica. Boa noite ao Edson, aos espectadores da TV Pajuçara. É crendice e também pode ser verdade, tá? Na verdade, a gente tem que avaliar de qual medicamento a gente está falando. É muito comum, né, a gente acreditar que o álcool ele corta o efeito do medicamento. E não é bem assim que as coisas funcionam. Em algumas situações, o álcool ele pode até potencializar o efeito do medicamento, tornando isso um perigo para aquele que está usando. E que tipo de medicação não pode nem sonho ser misturada, justamente para não potencializar e não se transformar, vamos dizer assim, em veneno no corpo da pessoa? Principalmente aqueles medicamentos que as pessoas usam para dormir, né? Esses medicamentos que controlam a ansiedade, que ajudam a relaxar o corpo para dormir, são os mais perigosos, porque uma vez que eles interagem com o álcool, eles podem provocar uma depressão respiratória e o paciente ele pode ter alguma complicação. Em doses altas, podem ser potencialmente fatais. Que tipo de complicação seriam essas, Daniel? Normalmente, falta de ar, né, uma parada respiratória que pode evoluir para uma parada cardíaca e nessas situações a reversibilidade dela acaba sendo um pouquinho mais complicado. A gente alerta muito para esses medicamentos que são de usos mais rotineiros, né? O pessoal às vezes exagera naquela bebida, né, toma aquela cervejinha a mais e depois no outro dia quer utilizar analgésicos, quer utilizar um complexo de substâncias para neutralizar ou para reduzir aqueles sinais de ressaca. Ali também mora o perigo. De que forma? Tipo, no outro dia você está com uma baita dor de cabeça, se for tomar um Dorflex, não pode? Não é o aconselhável. Embora o Dorflex, ele ainda tenha substâncias que possam, junto com o álcool, né, ter uma interação, essa interação é pouco perceptível. Mas se a gente pensar, por exemplo, naquele medicamento que se toma uma dose antes e uma dose depois, que ficou tão famoso para se tratar ressaca, ele, na verdade, não pode, de forma alguma, ser utilizado pelo álcool, porque dentro da sua composição, ele tem uma substância que pode provocar sedação, ele tem uma substância que pode induzir o sono, e muitas vezes aquela pessoa que está tomando o medicamento, que no outro dia vai dirigir e ingeriu, né, aquele medicamento depois de ter feito o uso do álcool, ele pode pegar no sono, ele pode cochilar ao volante, e isso pode ser fatal. Tem algum medicamento, assim, que você, quando combina ele com álcool, você tomou esse medicamento, vai beber, ele potencializa os efeitos do álcool, deixando você, de repente, mais bêbado ou então com mais alucinações? Tem algum medicamento que deve ser totalmente evitado? Os medicamentos que normalmente são utilizados para tratamento de depressão, eles têm esse efeito de potencializar-se quando ingeridos com álcool. Muitos deles podendo provocar amnésia, né, e as pessoas acabarem fazendo coisas das quais elas não vão ter controle ou que elas podem posteriormente não se lembrar. A gente chama muita atenção também para aquelas situações onde o paciente ele faz uso de medicamento cronicamente. Quais são essas duas que a gente alerta mais? Hipertensão e diabetes, né? Muita gente deixa de tomar o seu medicamento para hipertensão, para diabetes, porque vai fazer uso com álcool. E isso também é perigoso, né? Porque a pressão ela pode descontrolar e a glicose ela também pode ir lá para cima na ausência daquele medicamento. É fato que o álcool ele acaba provocando o que nós chamamos de hipoglicemia, que é quando a glicose do paciente cai, né? Para um paciente diabético, isso também é perigoso, porque pode provocar tonturas, desmaios, né? E outros sintomas que acabam levando ele para uma unidade de emergência.
Daniel, no caso das pessoas que estão fazendo algum tratamento, né, usando algum medicamento ali regularmente, o que é aconselhável? Não beber, já que é carnaval, as pessoas querem tomar uma cervejinha, mas não beber de jeito nenhum, ou parar o medicamento, dar uma pausa para que não haja essa mistura. O que é mais aconselhável? Em todas as circunstâncias, nós temos que orientar que não se misture bebidas com álcool, né? Ou, desculpa, bebidas alcoólicas com medicamentos. Mas não vai ser toda a situação que esse tratamento ele precisa ser interrompido. O mais correto é que se procure o médico, se procure o farmacêutico para orientar se existe ou não interação com aqueles medicamentos. Outra classe que é muito falada sempre são os antibióticos. E as pessoas acham que com o antibiótico vai acabar perdendo o efeito com o álcool. Isso também não é verdade. O álcool, ele interfere sim no efeito de alguns poucos antibióticos, tá? Em algumas situações, ele pode provocar uma reação que nós chamamos de reação tipo disulfiram. Essa reação é bem perigosa porque ela pode provocar excesso de vômitos, náuseas, inclusive desmaios nas pessoas que misturam esses medicamentos. Daniel, muito obrigado pelas informações. Está aí as orientações, né? Para não ter dúvidas, para não ter problemas, né? Ficou com dúvida? Procura o médico, aí ele vai saber exatamente te orientar se você pode ou não tomar aquela cervejinha no carnaval, tomar aquela tua bebida preferida e continuar com o teu tratamento sem que você tenha problema algum. O negócio é só prestar atenção, né, Edson? Exatamente. Se for possível, se o médico orientar, olha, pode pausar no dia que você for beber e tal, você pode seguir a orientação médica, não pode ir pela cabeça, né, Mônica? Até porque pode ter problemas sérios, até com essa interação do medicamento com a bebida alcoólica. Agradeço, Daniel, pela participação ao vivo também. Boas orientações nesses programas pré-carnavais. Obrigado, Mônica, pelas suas informações ao vivo.